diferença. O medo, ódio e dor, desesperança. Cheiro de morte, a morte do amor. Na esquina do pecado, só tristeza. Comendo da miséria e da pobreza. Nos aprendemos a desfrutar do amor. Mas Cristo nos aproximou do Pai, gerou em nós a sua essência de amor. Porque Ele me amou, porque Ele me amou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele me amou, sua vida entregou. Porque Ele me amou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O amor do Salvador, tão diferente, transforma o pecador, traz paz a gente. Amor de fato, não de palavras. Assim como Jesus amou a todos, pra mesma obra fomos convocados. Sertões e matas, aos isolados. Amor disposto a simplesmente amar, que acolhe o desprezado no toque e no olhar. Porque Ele me amou, porque Ele me amou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele me amou, sua vida entregou. Porque Ele me amou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Oi, meu pessoal! Tudo bem, gente? Que saudade! Oi, minha turma! E aí, detetive? Tá aqui comigo desde o início? Gostei, seja bem-vindo também, tá? Ô, meu povo, olha aí o nosso culto 2 juniores. E você sabe, né? O que nós temos estudado? O que a gente tem aprofundado na palavra de Deus? Sobre coisas certas e coisas erradas. Porque no final das contas você vai ter que decidir. E nada melhor do que decidir, de acordo com a palavra de Deus. Porque aquilo que a palavra de Deus diz que é bom de verdade. Aquilo que a Bíblia ensina que é ruim, né, detetive? É ruim de verdade e traz consequências para a nossa vida. Coisa boa ter vocês aqui. Seja bem-vindo a esse culto 2 juniores, que pertence ao Ministério Geração Amarelinha. É o Ministério Infanto-Juvenil da nossa querida Primeira Igreja Batista de Irajá, no Rio de Janeiro. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos orar? Para começar esse culto, gostaria que você fechasse os seus olhos e pensasse só em Jesus agora, certo? Mão no coração. Vamos falar com Deus? Muito obrigada, meu Deus, muito obrigada, porque o Senhor é um Deus de amor, o Senhor é um Deus poderoso, o Senhor é um Deus que se importa conosco. Obrigada, meu Pai, porque durante essa pandemia nossa igreja esteve da forma como pôde estar, aberta,
conectada com seus membros, com as crianças, com os juniores, com os adultos. Queremos te agradecer, ó Deus, porque nada pode parar a igreja do Senhor Jesus, porque nada pode parar um crente. Como é bom sentir o agir e o cuidado de Deus, do Senhor Deus, nas nossas vidas. Muito obrigada pelo sacrifício de Jesus e porque Ele é o nosso Salvador e nele temos esperança e vida eterna. Recebe, Senhor, essa nossa alegria em poder prestar um culto a Ti, junto com os meus irmãos também, ainda que online. Mas te agradecemos muito por isso, Pai. Trata conosco no particular. Cada um de nós precisa ser confrontado com a Tua palavra. Nós precisamos ser ensinados e orientados pelo Teu Espírito Santo. Faz essa linda obra em cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que assim seja na sua vida. Que coisa boa. Então vamos iniciar o nosso culto dos juniores. Hoje, Detetive é com a equipe do tio Hugo e da tia Raquel. E eles trouxeram também a tia Iana, a tia Dani vai dar uma palavra especial. Ah, gente, fora o momento de louvor dos nossos juniores, o tio Edgar sempre com a gente. Então, ó, fica esperto, porque meu amigo aqui decidiu tocar aquela buzina, né, gente? Não, porque é uma senhora buzina, né, Detetive? Dá aquele buzinaço, você já sabe que é a hora do selo GA personalizado. Esse será o seu, que você vai conseguir depois que acabar esse culto. Você completa a tarefa secreta e aí você já sabe que cada comentário de cada vídeo nosso tem um link que leva lá para o Face do Geração Amarelinha, na postagem certinha desse vídeo aqui. E lá pede ajuda para o pai, para a mãe, para um responsável. Vai poder dizer se você realizou realmente a tarefa e lá mesmo nós vamos entregar o seu selo GA. Lá tem a nossa cartela que você sabe, funciona como um álbum de figurinhas. Você pode baixar e ir olhando aquilo que você tem, o que não tem. Pode imprimir também e ir marcando. Chega aqui no nosso canal, observa quais são as tarefas que você ainda não completou e completa logo, porque nós não temos uma data certa quando que nós vamos voltar. As crianças e os mais idosos da nossa igreja, os juniores também, nós ainda não voltamos de maneira presencial, assim como você sabe que as escolas também não voltaram, não é verdade? Então assim, a gente está indo de acordo com as orientações das autoridades, com a situação sanitária, com a questão mesmo da doença no nosso estado, aqui no nosso município. Então nós estamos sendo cautelosos, mas olha, já passou mais tempo do que ainda vai passar. Então coloca logo em dia, aproveita, completa a sua cartela, porque no final vai ter um prêmio muito jóia, muito bacana, para aquele que colecionou todos os selos do Geração Amarelinha. E olha aqui, Detetive, eu tô com a minha blusa, ó, dos juniores, do coro dos juniores. Olha aqui. Tcharam! Para lembrar a você que hoje teve o quê, Detetive? Até Detetive sabe, gente. Hoje, antes desse culto aqui, desse vídeo, tem um outro vídeo que é o ensaio do coro dos juniores, que nós sempre fazemos o ensaio do coro dos juniores junto com o ensaio do coro infantil. Primeiro vem o coro infantil, onde a tia Adriana, a tia Noemi também, hoje foi a tia Noemi. Elas fazem um aquecimento vocal e a nossa voz fica mais redondinha, mais bonita. E aí os juniores pegam esse aquecimento vocal e já entram no ensaio do coro dos juniores, com tia Edgar. Claro, se você não fez o ensaio, faça logo, porque já teve assim de ensaio, ó. E o pessoal que está fazendo todos os ensaios, que faz parte do nosso grupo no WhatsApp, onde eles baixam as músicas para a gente escutar, esse pessoal já está afinado, já está por dentro de tudo que está acontecendo. Não fique para trás, certinho? Volta lá se você não participou e participe desse vídeo. Outra coisa importante também, né, Detetive? Que nós estamos na campanha de missões. De missões? Vai! Escutaram, gente? Eles não escutaram, você fala muito baixo, querido. De missões nacionais. Nós estamos preocupados e totalmente voltados para trabalhar missões em cada cantinho do Brasil.
Porque pra gente é assim, nós queremos não apenas nós sentirmos a alegria da salvação em Jesus Cristo, nós queremos que todas as crianças, todos os adolescentes, adultos, idosos, todos conheçam o amor de Deus. E nós temos muitos missionários por aí. Inclusive, a tia Cleidinha vai sair de férias no mês que vem. E vou levar comigo meu parceiro aqui. Nós vamos fazer um tour pelas regiões do Brasil e mostrar para você como está sendo o trabalho de muitos missionários. Nós temos muitas coisas boas acontecendo por aí, na região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste, na região sul. Nós vamos trazer um pouquinho a cada culto, uma novidade para vocês, porque no mês que vem nós vamos sair de viagem, certo, detetive? Bate aqui. Não bate não. Bate não, mas tá batido, virtualmente. Tá batido. Ó, gente, campanha de missões nacionais é pra gente participar. Eu já estou fazendo o meu cofrinho. Tá fazendo o seu? Eu tô fazendo o meu, até porque quarta-feira, uma das oficinas que nós temos se chama artesanato. E as tias estão ensinando várias sugestões de cofrinho. Você tem que ir lá, participar, ver, preparar o seu, porque logo logo vai chegar a hora de entregarmos os nossos cofrinhos e vai ser tão legal. Eu gosto sempre desse momento, é maravilhoso, né? Nós participarmos desse ir que o missionário vive, porque ele largou suas coisas familiares, tantas outras situações, alguns deixam o emprego para trás e se dedicam totalmente para levar o evangelho. E quando nós ofertamos, quando nós oramos, a gente se envolve com missões e a gente participa também desse momento missionário. Que coisa maravilhosa, né, gente? Não esquece não, tá certo? Agora nós vamos diretamente para o nosso culto dos juniores, hein? Ó, certo ou errado? Fica bem ligado, bem atento, porque você vai precisar decidir isso várias vezes em sua vida. No final a gente volta e conversa melhor, tá? Olá, meus amigos juniores, tudo bem com vocês? Nós estamos com muita saudade, cremos que em breve estaremos juntos. Hoje é domingo, dia de quê? De culto dos juniores. E no culto de hoje nós vamos aprender o que é certo e o que é errado, onde isso tudo começou, como agradar a Deus, como escolher bem, né? E vou te dar uma dica aqui, vamos escolher fazer sempre o que é certo, porque assim nós vamos estar agradando o nosso Deus. É verdade, Raquel. Hoje a gente vai falar o que é certo e o que é errado. E então, ó, já vai pegando sua Bíblia de papel para você acompanhar os versículos que os tios vão pedir para abrir, você já ficar ligado. E a gente vai abrir principalmente em Êxodo e Mateus. Então já fica aí, já deixa mais ou menos aberto já para você ir rapidamente encontrar, tá bom? A gente agora vai estar orando, pedindo para que Deus esteja falando aos nossos corações através da palavra que os tios vão estar pregando para a gente, tá bom? Todo mundo de olhinho fechado, cabeça baixa, para a gente falar com Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, queremos te agradecer pela oportunidade de estar aprendendo mais de Ti neste culto, meu Pai. Queremos te pedir que o Senhor continue abençoando nossas famílias, abençoando nossas igrejas, abençoando os pastores e ministros da nossa igreja. Queremos te pedir que o Senhor também fale os nossos coraçõezinhos, meu Pai, através dessa palavra. Continue abençoando, meu Pai, a nós, a nossa família e aos nossos amigos. No nome santo de Jesus, amém. Olá, queridos juniores, muito boa noite, que Deus abençoe você, sua família, sua casa. Estamos aqui hoje, mais uma vez em família, com a Esther e com a Estela. A Estela que agora já é uma adolescente, mas durante todo esse tempo foi nosso tecladista lá no culto dos juniores. Quem frequentou o culto lembra, foi a primeira tecladista, olha só, hein, que moral. E a Esther, que é tia do Gia, né, Esther? Tia do Gia que está com a gente aí. Bom, vamos cantar ao Senhor com alegria, adorando ao Deus que merece toda a adoração. Vamos juntos? Senhor, és meu aqui, vem transformar.
Ah, queridos, quanto tempo, né? Muita saudade de todos vocês. Esse é um momento muito importante. É um momento onde nós vamos ter a oportunidade de contribuir na obra de Deus. O momento de entregar e fazer com muita alegria os nossos dízimos e ofertas. Será que a palavra de Deus, que fala sobre todas as coisas, fala também desse momento importante de entrega de dízimo? Vamos lá pegar a nossa Bíblia? Nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Sabe o que a Bíblia diz sobre isso? Vamos lá. A Bíblia fala o seguinte: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. E é assim que a gente vai fazer esse momento, entregar os nossos dízimos, as nossas ofertas com o coração, ó, repleto de alegria. Ó, beijo, vejo vocês em breve, tá bom? Tchau. Alô, juniores, graça e paz, vamos adorar o Senhor com alegria. 2, 3, 4. É isso aí. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Canta comigo, vai! Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, por que estou aqui? Se eu quero te adorar. Já mais uma vez que eu te se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, por que estou aqui? Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Mais uma vez, cante comigo, diante do trono, vai! Diante do... Ei! Quero levar minha oferta de amor diante do trono, Quero levar meu sacrifício de louvor. Pega as tuas mãos com alegria e diga: as minhas mãos levantar sua beleza, eu vou contemplar, com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, por que estou aqui? Sim, eu quero te adorar, se não for, para que nasci? Se não for pra te servir, por que estou aqui? Sim, eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Glória a Deus! Acabamos de participar de um momento muito importante, que é o momento da entrega dos nossos dízimos, né? Agora nós vamos fazer o quê? Nós precisamos orar, agradecer a Deus pela oportunidade de servir, que é coisa melhor do que servir a Deus. Então vamos fechar os nossos olhos, inclinar a nossa cabeça e falar com o Senhor. Querido e amado Deus, muito obrigado, Pai, pela oportunidade de servir na Tua obra. Que as Suas bênçãos venham sobre cada lar, sobre cada criança que nesse momento está ouvindo a Tua palavra. Nós oramos agradecido por tudo, em nome de Jesus. Amém. Mas não vamos desligar não, que agora vem um momento ainda mais especial, que é o momento de ouvir a palavra de Deus. Vamos lá?
Oi pessoal, tudo bom com vocês? Mais um domingo, estamos aqui juntos para adorar a Deus, para louvar o nome dele. E hoje a gente vai bater um papo sobre a palavra de Deus num tema muito interessante. Queria saber o que vocês acham. O tema da nossa conversa de hoje é quais as regras de Deus para o certo e para o errado. Esse é um assunto importante, não é mesmo, gente? Para todas as idades, para os juniores, para todos os adultos, para as crianças. E aí, hoje, para começar a nossa conversa, eu queria pensar numa coisa bem legal. Eu sei que a gente está em pandemia, né? A gente está em isolamento, não pode sair muito para a rua, mas vamos pensar assim, soltar a imaginação. Pensa que você ganhou um passaporte para ir para o maior parque de diversões que existe no mundo. É maior do que a Disney. Ele tem os brinquedos mais irados, mais modernos. São centenas de brinquedos, gente. É gigante. E aí você ganhou essa promoção e você pode ir com alguns amigos para esse parque. E aí a única recomendação que você recebeu em casa, do seu responsável, do seu pai, da sua mãe, da sua avó, é que você não poderia ir para um brinquedo específico que fica no meio do parque. É uma montanha-russa que tá super famosa, tá saindo em todos os jornais, que é super grande, e o seu pai decidiu que você não vai, ou a sua mãe. E aí você chegou lá no parque com seus amigos, e é mais incrível do que você imaginou. Pensa, gente, vai acompanhando aí, vai imaginando. E aí, quando você tá lá nesse parque, você vai em vários brinquedos. Afinal de contas, aquela montanha-russa nem faria falta, você pode ir livremente em todos os outros brinquedos, porque você tem direito. E aí, de repente chegou um dos seus colegas e falou assim, olha, eu vou bem naquela montanha-russa, eu não vou aguentar, eu quero saber, eu vou chegar no colégio, vai todo mundo me perguntar justamente sobre ela, porque ela é famosa, ela tá saindo no jornal, eu tenho que dizer qual foi a minha sensação de ter ido nessa montanha-russa. Mas você sabe que antes de sair de casa, você recebeu uma ordem, uma orientação do seu pai, não foi? Ou da sua mãe, que você não poderia ir naquele brinquedo. E aí você falou isso pro seu colega e ele falou, seu pai não tá nem aqui, sua mãe não tá nem aqui, a fila tá lotada, você vai lá rapidinho comigo, não vou nem conseguir te enxergar no meio daquele bololô daquela fila, vai ser tão rápido, vai valer a pena a história, você vai ter o que contar. E você ficou se perguntando, caramba, eu vim até aqui nesse parque, ganhei essa baita dessa promoção, esse parque incrível, eu não vou nesse brinquedo, como é que eu vou explicar para as pessoas que eu tive aqui e não fui logo nesse brinquedo? E você ficou naquele dilema. Gente, esse exemplo que a gente imaginou, olha só que situação, que prova de fogo. O que vocês fariam? O tema da nossa lição hoje é quais as regras de Deus pro certo e pro errado. Nesse caso, seria tão errado assim se você fosse? Afinal de contas, você já estava no parque mesmo. Então, gente, eu queria meditar com vocês sobre o que a Bíblia fala sobre isso. E como sempre, a Bíblia tem explicação para tudo na nossa vida, não é mesmo, gente? E aí eu queria ler com vocês, lá em Gênesis 2, que fala da história em que foi o primeiro momento em que teve uma situação dessa, uma prova de fogo. O que fazer, o que escolher, o certo ou o errado. E aí a gente vai ver lá em Gênesis 2, no versículo 8 até o versículo 10. E depois a gente vai ler do versículo 15 até o versículo 17. Lá no versículo 8 de Gênesis 2 fala assim, olha, vocês conhecem bem essa história, mas eu queria que vocês prestassem bastante atenção. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste e ali colocou o homem que formara, o homem que Deus tinha feito. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E agora vamos ler lá no versículo 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Gente, imagina a cena. Deus criou um jardim perfeito, gente, que era rico de todas as formas que você imagina. Tinha todos os tipos de vegetais, de plantas, de árvores de todos os tamanhos, alturas, formas, cores, cheiros. A Bíblia diz que as árvores, elas eram agradáveis aos olhos e eram boas para alimento, ou seja, só de olhar aquilo era agradável. Era lindo, gente, era uma beleza que a gente nem conhece mais hoje em dia, de tão perfeito que era tudo que Deus tinha feito lá no Éden. E os frutos?
o cheiro que devia ser, gente, devia ser uma delícia, porque foi Deus que fez e era tudo perfeito no Éden. Tava tudo em equilíbrio absoluto, porque tudo que Deus criou no Éden, inclusive o homem, que foi a coroa da criação de Deus, foi aquilo que Deus criou, que ele mais amou. Foi aquilo que ele criou, que era a imagem dele mesmo, a semelhança do próprio Deus. Inclusive o homem, Deus criou para que a gente experimentasse aquilo que era bom. Então não era plano de Deus que a gente tivesse que lidar com coisas ruins, nem que ter que decidir entre o bom e o mal, porque afinal de contas o mal não fazia parte do que Deus queria para nossa vida, não é mesmo? E no meio dessa prova de fogo estava lá o Adão e a Eva. Um dia a Eva viu que ela tinha que tomar uma decisão, porque a serpente falou para ela: come sim, essa árvore aqui, justamente aquela que a Eva não podia comer, do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore parece boa, se você comer não vai acontecer nada, certamente você não morrerá. Gente, mas a Eva podia comer livremente de todas as árvores do jardim. E eram muitas, gente, porque eram todas as espécies que Deus tinha criado. Mas ela ficou com aquela pulguinha atrás da orelha. Qual é o certo nessa situação, gente? Vocês conhecem bem essa história, né? Vocês sabem como foi que ela aconteceu e como foi que ela se desenrolou a partir daí. E aí, gente, o que a gente vê dessa história é que Eva tomou uma decisão. Afinal de contas, Deus podia ter levantado um muro em volta daquela árvore, Deus podia ter deixado um anjo para proteger a árvore. Assim, a Eva não ia ter que lidar com a tentação de comer aquela bendita daquela árvore, não é mesmo? Nem o Adão. Mas Deus não fez isso, porque Deus queria que diante dessa prova de fogo que o Adão e a Eva passaram, de ter que tomar uma decisão entre o certo e o errado, que eles tivessem a liberdade de decidir. E assim também é com a gente. A gente tem a liberdade dada por Deus de decidir entre o que é certo e o que é errado, entre o que é bom e o que é mal, entre agradar a Deus e dar ouvido a outras vozes que não é a voz de Deus. Então, assim, a Eva ficou na mente dela, pensando: eu acho que não vai acontecer nada. A gente tem que vigiar nossos pensamentos, não é mesmo, gente? Quem aqui nunca teve aquele pensamento assim: eu acho que eu vou fazer uma coisa que você sabia que era mal, e mesmo assim, você ficou com aquele pensamento, e aí você vai, muitas vezes, se você não vigiar, se você não estiver ligado com Deus, a gente acaba fazendo o que é mal, não é mesmo, gente? E assim foi com a Eva. A Eva comeu do fruto. A gente sabe como é que essa história continuou. O pecado entrou no mundo e a gente, como ser humano e toda a criação, passou a experimentar as coisas ruins também. E aí a Eva teve o conhecimento junto com Adão, né, e toda a humanidade. Nós temos hoje o conhecimento do que é bom, do bem, e do que é mal. Não é isso que a árvore dava, o conhecimento do bem e do mal? Só que, gente, ter o conhecimento do que é bom e é mal não necessariamente quer dizer que a gente vai saber escolher o que é bom e o que é mal, não é mesmo? Muitas vezes a gente sabe que uma coisa é má, a gente sabe que não deve fazer, que não agrada a Deus, mas isso quer dizer necessariamente que você não vai fazer o que é mal? Não, não quer. Por quê? Porque nós temos a liberdade de escolher entre fazer o que é bom e o que é mal. Sabendo que a gente tinha essa escolha para fazer durante todo o tempo da nossa vida, Deus, Ele quis nos ajudar a ter uma conduta santa, agradável a Ele. Uma conduta que tivesse tudo a ver com o nosso Deus, que é um Deus santo, que é um Deus que não peca, que é um Deus em quem não há nenhum tipo de mal, não há nenhum tipo de maldade. E para isso, para que a gente pudesse andar com Deus da maneira como agrada a Ele e que a nossa vida pudesse ser uma conduta boa, que fizesse bem para nós mesmos e agradasse a Deus, Ele nos deixou mandamentos, ordens, instruções que nós devemos obedecer e que nós entendemos que é para o nosso bem, mesmo quando a gente não entende claramente o porquê de não poder fazer determinada coisa, não é mesmo? Aí Deus, lá para o povo de Israel, como Ele queria que esse povo andasse pertinho dele, Ele não podia concordar com o pecado, não é mesmo, gente? Deus é santo, como eu falei. Ele não tem prazer que a gente viva uma vida de pecado. E aí o que Deus fez? Deus deu ordens, eram muitas que Ele tinha dado para o povo, para que esse povo, para que Israel, que era o povo de Deus, o povo amado, assim como nós somos, para que nós pudéssemos aprender a entender, a separar o que é certo do que é errado. Para isso que servem os mandamentos, para fazer com que a gente tenha uma vida que agrade a Deus. E aí, uma passagem bem famosa da Bíblia que fala a respeito dos principais mandamentos que Deus tinha dado foi quando Deus falou com Moisés, lá em Êxodo 20. A tia vai ler rapidamente aqui o que está dizendo em Êxodo 20, quando Deus ele entrega para Moisés os 10 mandamentos. E aí, quais são esses 10 mandamentos? O mandamento 1, o que Deus fala?
Não terás outros deuses além de mim. Então o que Deus estava falando aqui era que nós precisamos dar a Ele o primeiro lugar na nossa vida. Será que a gente está gastando mais tempo na televisão, no videogame ou com qualquer outra coisa do que gastando tempo em oração, lendo a Bíblia? Será que a gente tem mais alegria de fazer outras coisas do que ir para a igreja? Então é algo que a gente precisa meditar, porque o que agrada a Deus é que Ele tenha o primeiro lugar na nossa vida, não é mesmo? Que Ele tenha o primeiro lugar. E aí, gente, o outro mandamento é não farás imagem de escultura. Então, assim, o nosso Deus é espírito, não é? Então, nós não precisamos ter uma imagem ou uma escultura para adorar dizendo que é Deus, porque o nosso Deus não é essas coisas. O nosso Deus é espírito e Ele quer que a gente tenha fé mesmo sem ver, que a gente o adore mesmo sem ver. É isso que Deus quer. Deus não se agrada de que a gente faça de outra forma, através de uma foto ou de uma escultura, não é mesmo? É isso que Deus está falando aqui, gente. O terceiro mandamento que Deus deu para Moisés, para ele passar para todo o povo de Deus, que também somos nós, é: não tomarás o nome de Deus em vão. O que Deus está dizendo? Olha, não fica falando meu nome de bobeira. Toda brincadeira fala o nome de Deus. Isso não agrada a Deus. O nome de Deus é santo. A gente pode chamar Deus quantas vezes a gente quiser, mas seriamente, não para ficar debochando, brincando, não é mesmo? Deus não se agrada. O mandamento 4, gente, é que Deus quer que a gente separe um dia pra gente descansar. Deus não quer que a gente fique trabalhando, estudando todos os dias. É importante que a gente dedique um dia, que no nosso caso é o domingo, pra ir à igreja, pra orar, pra pensar nas coisas de Deus, pra descansar o nosso corpo, a nossa mente. Deus sabe que a gente precisa disso e Ele quer ter um dia pra estar mais pertinho da gente, pra que a gente esteja mais dedicado a Ele, não é mesmo? E que a gente tenha descanso. Todo mundo gosta de descanso, né, gente? Deus sabia disso e sabia que a gente precisava. O mandamento 5, gente, Deus manda a gente honrar nosso pai e nossa mãe para que nós tenhamos vida longa na terra. Vocês estão percebendo que esse mandamento vem acompanhado de uma coisa a mais? Nesse mandamento diz que a gente deve honrar. O que é honrar, gente? É obedecer, é querer bem, é tratar bem, é amar, é cuidar, é ter carinho, é ter zelo pelo nosso pai e nossa mãe, não é? E aí, nosso pai, nossa mãe, ou aqueles que cuidam de nós, nosso avô, nosso tio. E a Bíblia diz que quando a gente obedece esse mandamento, ele tem uma coisinha junto com ele, para que tenhas vida longa na terra. Então, além de obedecer, esse mandamento vem com a promessa de que a gente vai viver mais. Isso é uma bênção, gente. A palavra de Deus, ela nos dá essa esperança. E aí, além disso, tem lá o mandamento 6, não matarás. O mandamento 7, não adulterarás. O 8, não furtarás, ou seja, não roubarás. O 9, não darás falso testemunho contra o seu próximo. Não vai ficar de conversa fiada falando mal do seu próximo. Não vai mentir, inventar coisa dos outros. Deus não se agrada disso. Isso já estava lá nos 10 mandamentos e ainda serve pra gente hoje. E aí, gente, o 10º e último mandamento aqui, que Deus deu a Moisés nessa ocasião, foi que nós não devemos cobiçar, ou seja, ter inveja. Não é para ter inveja da casa do outro, não é para ter inveja do carro que o pai do outro tem, não é para ter inveja da viagem que o amigo fez, não é para ter inveja de nada, gente, nem do que a pessoa tem, nem do que ela é, porque Deus nos fez de uma maneira especial e Ele nos deu tudo aquilo que a gente precisa, não é mesmo? Então, é muito lindo de ver que isso aqui que Deus falou, né, lá atrás, serve pra gente hoje. É importante que a gente observe e obedeça a palavra de Deus, para que a gente viva uma vida agradável a Deus. E aí, gente, pra gente encerrar, é importante que a gente viva dessa maneira que agrade a Deus, mas eu queria ler também aqui em Mateus 22, 36 ao 40. Vamos ler lá rapidamente. Olha só o que Jesus fala, gente. Alguém pergunta para Jesus: mestre, qual o maior mandamento da lei? Qual o mais importante, né, entre todos os mandamentos que a gente falou e muitos outros que a Bíblia relata? Jesus respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Sim, sabe o que Jesus está falando aqui? Jesus está falando que de todos esses 10 que a gente leu, se resume a isso. Se você ama Deus acima de todas as coisas, você dá o primeiro lugar a Ele, você não vai adorar a imagem de esculturas, você não vai fazer as coisas que a gente leu aqui que Deus não se agrada, cobiçar, matar, porque você ama o seu próximo, ama o seu irmão. Se você ama o seu irmão, você vai querer o que é dele?
Você vai... Não vai, gente. Então Jesus resumiu os mandamentos aqui. E continua dizendo o tanto da importância que isso tem pra gente até hoje. Então a gente precisa amar a Deus sobre todas as outras coisas. E precisa amar o nosso irmão, não é mesmo? Então quando Jesus fala isso, Jesus mostra pra nós que é muito importante que a gente viva a palavra, que a gente obedeça, não só que a gente conheça. Ah, tio, eu sei todos os 10 mandamentos de cabeça, mas será que a gente vive? E agora, para terminar, eu queria só dizer que Deus nos ama, mesmo quando a gente não consegue fazer tudo certo. Às vezes, a gente dá uma vacilada, a gente peca, a gente faz algo que é mal. A regra que Deus deu entre o bom e o ruim, às vezes a gente não observa, a gente faz o que não era o certo. Mas isso não muda o amor de Deus pela gente. Deus sabe que a gente às vezes erra, mas Ele nos ama. E Ele está sempre disposto a nos perdoar e nos ajudar a continuar caminhando da maneira que agrada a Ele e que faz bem para a nossa própria vida. Então, isso é pra gente meditar, é pra gente lembrar da palavra de Deus e é pra gente obedecer com alegria, porque tudo aquilo que Deus manda é pro nosso bem, é pro nosso proveito, é pra nos abençoar e nos aproximar dele. É isso, gente. Um beijo, até a próxima. Gente, que palavra linda da tia Dani, gente. Eu fiquei pensando até naquela história lá do início, sabe? Daquele menino que foi num parque de diversões, assim, super top. E aí os pais dele não estavam vendo, porque eles falaram, não vai naquela montanha-russa. Lembra dessa história que ela contou lá no início? Aí o amigo ficou falando, poxa, mas se a gente for lá agora, ó, ninguém vai ver essa multidão aqui. Eu fiquei pensando, porque isso acontece muito com a gente. Da gente ter que escolher assim, ó, de repente, faço ou não faço, falo ou não falo, vou ou não vou. O tempo todo isso acontece com a gente. Na escola, onde a gente mora, onde nós estamos. Eu acho que todo dia nós temos que tomar uma decisão. E é interessante que a gente aprendeu com aquela história ali, quando ela contou, uma coisa interessante. É que assim, aquilo que é certo, nós devemos fazer mesmo que ninguém esteja olhando. Porque, gente, alguém esconde alguma coisa de Deus? Não, né? O fato de uma mãe não estar vendo, um pai não estar vendo, mas e de Deus? Se a gente tem temor, respeito a pai e mãe, muito mais deveria ter de Deus. Se a gente não quer desagradar quem nos ama, ora, Deus nos ama. E nós deveríamos nunca pensar em desagradá-lo por causa desse amor dele por nós, assim como nós agimos com os nossos pais. Quando a gente sabe que vacila com os pais, mesmo fazendo a nossa vontade, no fundo não dá uma tristeza? A gente não quer errar com pai e mãe, né? São pessoas que dariam a vida deles por nós, então nós queremos ser fiéis a eles, queremos dar alegria para os nossos pais, né? Que eles sintam orgulho da gente. É interessante aprender isso. E aí a gente precisa também pensar o seguinte, quando nós estivermos em situações como essas, em que a gente tem vontade de fazer alguma coisa que a gente sabe que não vai agradar a Deus, no fundo a gente sabe que Jesus não vai se agradar daquilo ali, está contrária à palavra de Deus, mas está de acordo com a minha vontade. Ainda que eu tenha dúvida, eu sempre gosto, detetive, de fazer uma coisa, de pensar assim, eu quero fazer uma coisa, mas eu não sei se eu devo. Aí você coloca Jesus no seu lugar. Jesus faria isso no meu lugar? Aí você sabe qual é a resposta certa. Porque, por exemplo, se é uma mentira que você tem que contar, aí você pensa assim, não, mas seria bom contar essa mentira porque eu não vou magoar ninguém, aí ninguém fica sabendo, que a gente arruma desculpa, né? Mas quando você pensa assim, Jesus no meu lugar, ele falaria a mentira ou a verdade? A gente sabe qual é a resposta, Jesus mentiria? No meu lugar, Jesus ia obedecer isso que meus pais falaram para não ir na montanha-russa? Ou Jesus ia curtir esse momento, ia escondido para depois contar para os amigos na escola? Não parece claro qual seria a atitude de Jesus? Se a gente coloca Jesus no nosso lugar, a gente sabe o que é certo e sabe o que é errado. Ô, gente, uma coisa também muito interessante que eu achei da palavra da tia Dani é como ela explicou sobre os mandamentos, sobre as ordens de Deus, né? Ela falou lá sobre os mandamentos e a gente começa a entender
que o ser crente não é ser assim, aquele que não faz nada, porque às vezes as pessoas nos conhecem dessa maneira, né? Ah, você é crente, aquele que não pode isso, não pode aquilo. Deus não deu esses mandamentos pra gente para que nós fôssemos conhecidas como as pessoas que não fazem nada. Olha, pelo contrário. Deus nos deu os mandamentos, Deus nos deu essas ordens e essas orientações bíblicas porque Ele queria a nossa felicidade. Ele queria que no final nós fôssemos felizes, nós não errássemos, nós não tomássemos algumas escolhas que depois viriam as consequências dessas escolhas mal feitas e nós passaríamos por momentos infelizes. Olha como Deus é bom, até quando Ele dá uma orientação, um mandamento, quando Ele diz, não faz isso, se afasta daquilo, é por bondade, é por amor, é para nos ver bem. E uma outra coisa, detetive, que eu achei lindo quando ela falou, é que se acontecer de nós errarmos, Deus continua nos amando, mesmo quando nós erramos. Que amor maravilhoso de Deus, não é verdade? Então isso nos leva a pensar o seguinte, temos errado? Temos desobedecido? Será que de vez em quando a gente conta uma mentira? Ou a gente está se irritando muito, a gente está com muita raiva, arrumando muita briga dentro de casa? Será que não seria a hora de reconhecer o nosso erro e tomar a decisão do perdão e passar a fazer aquilo que é certo, aquilo que a Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina, nos orienta, porque Deus só quer nos ver felizes. É isso que Deus quer. Vamos orar? Vamos pedir perdão a Deus sobre alguma coisa que você sabe. Eu gostaria que enquanto nós estivéssemos orando, não precisa ser em voz alta aí na sua casa, mas no seu pensamento, você estivesse confessando a Deus um erro, um pecado, algo que você vacilou. Faça isso. Coloque a mão no seu coração. Repita comigo esta oração da seguinte maneira. Você vai repetir cada frase, tá certo? Feche os seus olhos. Fale assim, olha. Senhor meu Deus, meu Pai querido, neste momento, Senhor, eu te faço uma declaração. Eu sei que eu tenho falhado, eu tenho errado em algumas coisas que tenho falado, que tenho feito, que tenho pensado. Ah, meu Deus, eu quero te pedir perdão, eu quero me acertar e eu quero fazer o que diz a sua palavra. Me conserta, Senhor, e acerta os meus passos e o meu caminho. Meu Deus, construa uma linda história na minha vida, porque eu quero te servir para sempre. Eu sou teu, eu te amo e Jesus Cristo é o meu Salvador. Eu faço essa oração com fé, no nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Olha, lembre-se de evitar aquilo que a Bíblia nos ensina que é errado. Dá um dislike para aquilo que é errado. Mas aquilo que a Bíblia nos ensina que é certo, dê um like e faça assim. E aí o seu relacionamento com Deus vai ser assim, ó, de cada vez uma amizade maior. Vocês vão estar cada vez mais juntos. Que coisa boa foi ter passado esse culto com você. Nós voltamos a nos ver durante a semana, quarta-feira. No próximo domingo, com mais 2 vídeos, estaremos juntinhos. Que Deus abençoe a sua vida. Ó, vamos procurar fazer o que é certo. Joia? Leia sua Bíblia, ore, fale com Deus. Nós estamos aqui para te ajudar. Lembre-se de cumprir a tarefa secreta que passou por aí com buzinaço
e depois você posta lá. Se quiser participar do nosso culto, você sabe o que tem que fazer. Um responsável precisa entrar em contato com a gente para autorizar a sua imagem e você pode estar aqui conosco, como alguns juniores têm participado, cantando, lendo a Bíblia, orando. Vai ser jóia a sua participação. Uma boa semana, não esqueça, estamos em campanha de missões nacionais. Nós queremos ganhar simplesmente todo o Brasil para Cristo. Amém? Conto contigo para isso. Vamos preparar os nossos cofrinhos e vamos orar pelos nossos missionários. Vamos participar de missões, porque nós somos os missionários que Deus quer usar nas nossas famílias, na nossa escola, aonde Ele nos colocou. Então deixa Deus te usar, tá certo? Eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas em você e através de você. Um beijão no seu coração. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Deus te abençoe. Amor disposto a simplesmente amar, que acolhe o desprezado no toque, no olhar, porque Ele me amou, porque Ele me amou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro, porque Ele me amou, porque Ele me amou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele me amou, porque Ele nos amou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Sua vida entregou porque Ele nos amou primeiro. Nos amou primeiro. Multiplico, oro e reparto. Multiplico, oro e reparto. Multiplico, oro e reparto. Multiplico, oro e reparto. Multiplico, oro e reparto.